Muito obrigado. Dava agora a palavra à APEB, Associação dos Produtores de Energia e Biomassa. Faz favor. Já está. Obrigado pelo convite. Eu devo primeiro fazer aqui uma apresentação do que é a APEB. A APEB é a Associação dos Produtores de Energia e Biomassa, ou de Energia com Biomassa, e representa o conjunto de proprietários que têm centrais de biomassa completamente independentes. Ou seja, isto é preciso ser dito aqui, para depois explicar o que eu vou dizer. Nós somos um conjunto de associados que transformam a biomassa em energia, mas não há qualquer ligação a esta atividade com a atividade da madeira, do eucalipto, seja do que for. Portanto, são centrais completamente dependentes. As centrais dos outros grupos não são nossos sócios. Não quer dizer que não pudessem vir a ser, mas não são. E isto permite-nos falar à vontade e dizer aquilo que eu entendo dizer aqui de uma forma, digamos, isenta. Outra questão que gostaria de explicar. Eu sou engenheiro mecânico, não sou florestal. Toda a minha vida é no setor da energia. Eu venho dos petróleos, eu venho do gás natural, venho da indústria e em 2004 quis o destino que eu viesse meter-me com a florestal. Porquê? Nessa altura, enfim, estávamos no auge do comércio das licenças de emissões e a biomassa vinha aí para alguns setores consumidores de energia fóssil em Portugal. Grandes consumidores de energia fóssil em Portugal, como os cimentos, por exemplo, os cimentos, precisavam muito de incorporar a biomassa nos seus processos produtivos térmicos e, portanto, ao fazerem isso, evitariam o consumo de energia fóssil, com isso ganhariam, então, os créditos de carbono. E a gente sabe o mercado de licenças de emissões, onde é que chegou, o valor a que chegaram e depois como ele colapsou. E, portanto, e foi aí que todo o meu percurso nas energias fósseis depois se converteu nas energias renováveis. E estive à frente de uma empresa que, enfim, chegámos a ser líderes de produção e fornecimento de biomassa em Portugal. Fornecemos biomassa para todos os consumidores, entre os quais alguns estão aqui. E, portanto, eu como engenheiro mecânico que sou, eu venho falar disto. Não posso falar de árvores, de toiças, mas queria contribuir para se pensar a floresta de outra forma. Eu estive aqui nesta sala, em 2012, também numa comissão destas, a dizer, se calhar, praticamente tudo o que eu vou dizer agora. E basicamente, agora que nos propõem para dar opinião sobre estes projetos diplomas, não é, propostas, é evidentemente que sim. Os registros, o notariado, o cadastro, sim, tudo. O banco de terras, sim senhora. A tomada de posse, se calhar, administrativa para quem não cuida da floresta, talvez, sim, também, com medidas. Mas a minha questão é quem depois fica com as terras que o proprietário não consegue, digamos, não tem valor, não consegue ter rendimento para cuidar delas, como é que o vai fazer? É o Estado. Então, se aquilo não produz valor, como é que o Estado vai fazer? Com dinheiro de onde? Quem vai pagar isto tudo? Portanto, isto não há nada disto está nos diplomas. A arborização, agora a proibição do eucalipto. Há aqui uma coisa que eu não entendo, e já foi aqui referido, a diabolização do eucalipto. Isto não faz sentido nenhum. Porquê a diabolização do eucalipto? O eucalipto é uma parte do valor da nossa floresta. E mais houvesse, mais valor teria a floresta. E eu falo, novamente, com a total isenção. Não representa interesse nenhum de empresa alguma que viva da fileira do eucalipto. O que é preciso dar à floresta é valor, não retirar valor. E é aqui que eu aponto que em todos estes diplomas, estes 8 diplomas ou projetos de diplomas, eu estive a lê-los. Primeiro, eu não vejo uma única referência à biomassa. Num deles tem uma referência à biomassa apenas para definir o que é que são faixas de gestão florestal. Portanto, não existe. Não vejo nestes diplomas referências à cadeia de valor, ao valor, ao euro. Não se fala, só se fala enfim,
enfim, peço desculpa desligar isto, fala de valores ambientais, evidentemente, enquanto a floresta só for apenas observada e valorizada como um valor ambiental, ela vai continuar a arder. A biomassa é claramente um valor que aqui queria demonstrar. Eu escrevi um artigo que depois enviei ao grupo de trabalho por e-mail e, para dar o valor, o que é a biomassa, eu queria chamar a atenção às pessoas que aqui estão. Portugal é o 4º país da Europa, da União Europeia, cujo peso das energias renováveis no seu consumo final de energia é o maior. Já fomos mais? Estamos em 4º lugar. Portugal tem 27% de energias renováveis no seu consumo final de energia. Desses 27%, mais da metade é biomassa. Toda a gente anda enganada nestes últimos anos, porque pensa que é eólica, que é hídrica, mas não é. A energia final é a energia térmica e a energia elétrica e, portanto, a biomassa florestal e depois agora também a crescer e estar a grande preço, que são os biocombustíveis, portanto, representa mais da metade desta contribuição de 27%. Vocês aqui já veem qual é a importância da floresta. A importância da floresta de Portugal é ela que nos permite ter estes 27%, é ela que nos permite ter 27% de contribuição nas energias, com energias renováveis no consumo final de energia em Portugal. Portanto, e ela nunca foi acarinhada. A biomassa tem vindo a ser o parente pobre das energias renováveis. Ainda no outro dia, ainda esta semana, dizia o nosso Presidente da Assembleia Geral. A biomassa, eu lembro-me, portanto, como lhes disse, vim para este setor em 2004. Quando vim para aqui, em 2004, quando vim para este setor, quando vim debater a floresta e a mata, sempre com o objetivo de valorizá-la em termos de energia, eu quero lembrar que até 2006 a biomassa florestal era considerada um resíduo. Até 2006 a biomassa florestal era classificada pelo Instituto dos Resíduos como um resíduo em tudo igual ao resíduo perigoso. Não era perigoso, mas em tudo igual aos demais resíduos que têm que ter licença ambiental para ser queimada. Foi uma luta terrível, e aí tive o grande apoio da Quercus na altura e do Rui Becker-Mayer, que me apoiou a quase entrar ali por aquele Instituto dos Resíduos e dizer: vocês não sabem nada do mundo, vão para fora. E aí conseguimos, em 2006, finalmente, que a nova lei dos resíduos, logo no seu artigo, isentasse a biomassa desse peso. Ela não podia ser utilizada nas centrais de biomassa sem um estudo de impacto ambiental. Só por aí. E tinha que ser encaminhada, quando ia transportada nos caminhões, tinha que ser encaminhada com uma guia, como são os resíduos. Vejam bem isto. O IVA da biomassa, na altura, tinha, e sempre teve e continua a ter, era 23%. O IVA do gás natural, o IVA dos fósseis e da energia elétrica era 5%. Outra batalha que foi terrível para conseguir para uma defesa da biomassa. Foi conseguida, mas não à custa do IVA que baixou, à custa, sim, do IVA que subiu na energia elétrica de 23% e também do gás natural. Agora parece que se quer baixar outra vez esse IVA. É um erro. A energia elétrica e o gás natural em Portugal são caros, não é por causa do IVA, é por causa das razões, enfim, que já toda a gente ouviu falar. E agora, de repente, a biomassa é a salvação. Tenho visto aqui artigos, o Sr. Ministro diz agora é as centrais de biomassa, de repente é a salvação. Foi, entretanto, publicado um decreto-lei, sim, penso que é um decreto-lei, que entrou em vigor no dia 16 deste mês, creio eu, 12, que vem promover mais 60 megawatts de centrais de biomassa. Esse decreto-lei levou 6 meses a conseguir ver a luz do dia. Nós lemos aquilo e depois vemos, mas isto não diz nada. Como é que é feito? Como é que é o apoio? Vem pela tarifa? Não vem pela tarifa? Vem pelo apoio ao investimento? Nada se sabe. E levou-se 6 meses. Isto não pode avançar assim. Isto não pode avançar assim. E depois fala, são 60 megawatts.
Ok, são 60 megawatts, é alguma coisa. E fala-se que as centrais podem até ter 15 megawatts. Na minha opinião e na nossa opinião, eu sei do que falo, porque eu em 2006 concorri ao concurso das centrais de biomassa, ganhei, o consórcio que formei ganhou a maioria desses concursos, foi difícil depois o litígio com os outros concorrentes. Estas duas centrais agora que foram anunciadas, que vão nascer de 15 megawatts cada uma no Fundão, outra em Viseu, que parece que foram anunciadas agora como uma coisa nova, uma nova aprovação. Não, são centrais das licenças de 2006, são 4 licenças que associadas estão a dar agora estas duas centrais, e vem este diploma também agora, enfim, a falar e apoiar as centrais de biomassa a serem geridas pelos municípios, mas vem de permitir que elas tenham, digamos, tamanhos de 15 megawatts elétricos. São demasiado grandes. Ora bem, com a experiência que eu recolhi ao longo destes anos e o artigo que eu publiquei, que vos enviei, enfim, promove uma ideia que eu acho que seria uma solução. De facto, a floresta arde, se apitou, a floresta arde em Portugal, como aqui já foi dito e muito bem dito, porque está abandonada. Não é por outra razão. A floresta não arde, e aqui já foi demonstrado com números, não arde porque tem o eucalipto. A floresta arde porque está abandonada. E porquê é que está abandonada? Porque não tem valor. O seu proprietário não consegue retirar dali valor. Qualquer que sejam o conjunto de legislações que já fizemos estes anos todos, que venham a obrigar, a não obrigar, a promover, a pagar, a sustentar, a financiar, seja o que for, para a limpeza das florestas, que não tenham uma base de uma cadeia de valor, vai falhar. A floresta, a limpeza da floresta é colossal, os custos são colossais, são incomportáveis, não é assim que se faz. Tem que se olhar para isto como uma cadeia de valor. Isto é importantíssimo. Enquanto a biomassa não for discutida como uma cadeia de valor, e aí a indústria da celulose dá um exemplo claro como é que transforma isto em valor, é evidente, há muita coisa que pode ser criticada, aí, enquanto isto não for assim, a biomassa, a floresta vai continuar a ficar abandonada. E se vai continuar a ficar abandonada, vai arder. Vai arder. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Só mais uma coisa. Portanto, é? Ok. Eu agora iria dar Respondendo então aqui a algumas perguntas que foram feitas, efetivamente, a biomassa não viaja. A biomassa não viaja, porque se ela viajar, torna-se cara. Portanto, ela tem que chegar ao consumo, tem que chegar à unidade de transformação, sem ter um enorme peso no seu custo. E, portanto, o que nós calculamos é que as centrais têm que ser de uma dimensão tal que se consigam abastecer num raio máximo de 25 km. Porque senão a biomassa chega a um custo incomportável às centrais. A biomassa há centrais maiores, efetivamente. As centrais associadas às indústrias são de potências elétricas maiores, estamos a falar 15 megawatts, 30 megawatts em alguns casos, mas aí a biomassa viajou agarrada à rolaria. Essa é que é a questão, é que a biomassa não viajou. A biomassa teve uma boleia. Quem pagou o transporte foi a rolaria leva a casca e é o descasque, o processamento do descasque que gera a biomassa para estas centrais. Portanto, a solução está aqui encontrada. Agora, o que nós propomos é uma coexistência destas duas, digamos, destas duas realidades. É efetivamente que se a remuneração da biomassa que não tem valor residual, aquela que tem que viajar sozinha, fosse demasiado elevada, isso ia criar um preço sobre o valor da madeira. Claro que o proprietário florestal gosta disso, um preço da madeira mais alta. Mas se temos um preço da madeira muito alta, entretanto, as indústrias vão importá-la. E vão importá-la mais barata, como aqui já foi dito. E, novamente, estamos neste ciclo vicioso. Então, qual é a nossa proposta? Era aqui há pouco que eu queria continuar, portanto, a proposta que colocámos. Ou seja, nós temos que pôr aqui um serviço social. Portanto, vai haver aqui uma função social associada a estas centrais de biomassa. Evidentemente, centrais de biomassa de 3 megawatts, como máximo 3 megawatts elétricos, como nós propomos, são mais caras e são menos eficientes.
Mas aqui não é tanto isso que joga. Aqui é a função social de não termos o que aconteceu a semana passada. Portanto, contribuir para que ela não arda no campo. E a ideia é criar uma rede de muitas centrais de biomassa pequenas, que só se poderiam abastecer, que só se deveriam abastecer nos tais raios de 25 km, e para isso, então, premiar o proprietário florestal com um valor. Ou seja, esta biomassa, que ainda por cima, se é a biomassa dos matos, dos produtos da limpeza dos solos e desta faxina, é uma biomassa que provavelmente nem é triturada na floresta. Ela vem, como está, assim, em cima do transporte do caminhão. Ainda mais custo tem isso, porque quando um caminhão transporta biomassa por triturar, o custo do transporte, então, passa para o dobro e para o triplo. Portanto, mais uma vez, não pode viajar mais de 25 km. Então, ela seria este conjunto de centrais de biomassa, pequenos, calculadas e posicionadas, enfim, num estudo a elaborar, para que elas não se colidam entre si, entre 40 km de distância entre si, e uma remuneração, e agora aqui vem o apoio, é evidentemente que nada disto é gratuito, isto custa dinheiro, uma remuneração por essa biomassa, na ordem, e eu diria aqui, nos 60 euros a tonelada. É evidente que vão dizer, mas custa mais que a madeira. Estamos a falar de pagar a 60 euros a tonelada a biomassa da faxina, a biomassa dos matos que chega a estas centrais. Mas estas centrais teriam uma fiscalização rigorosíssima. Estas centrais nunca poderiam queimar, então, a rolaria. Portanto, havia aqui uma solução de compromisso entre as atividades florestais que já existem, indústrias de transformação da madeira que já existem, e estas que iriam fazer uma função social. Teriam que estar espalhadas para cobrir o território todo. Então, uma central destas, de 3 megawatts, consumiria cerca de 35 mil toneladas de biomassa deste tipo. Era remunerada a tal, aos 60 euros a megawatt, aos 60 euros a tonelada. O proprietário florestal já pensava duas vezes, espera lá, 60 euros, isto já me compensa, não vou abandonar a floresta. É aqui que achamos nós que isto vai funcionar. Já não vai abandonar a floresta. Vai ele cuidar dela, vai ele tratar dela, vai limpar, porque sabe que aquela operação lhe vai gerar um rendimento. Se não fizer, porque o proprietário é um imigrante que já não está cá, então sim venham essas leis de coercividade da autoridade local. As autoridades locais então tomam conta dessa limpeza e vão entregar essa biomassa às centrais. Ficam elas sim com esse valor dessa colheita e dessa recepção. Ora, estas centrais então têm que ser apoiadas. E agora há duas formas de serem apoiadas. Sobretudo na tarifa. Então criar-se uma tarifa especial, e apontamos aqui para uma ordem dos 200 euros cada megawatt-hora elétrico produzido e entregue à rede, como faz a Itália. A Itália, as pequenas centrais, remunera a energia elétrica entre 180 a 200, 220 euros o megawatt-hora elétrico. Portanto, com esta tarifa, já a central pode pagar os tais 60 euros o megawatt, os 60 euros a tonelada da biomassa. E, no meio disto tudo, uma fiscalização rigorosa, para que não aconteça, então, que vá à madeira porque aí era a subversão disso tudo. Porque se fosse a madeira, como é mais fácil de transportar, chegava lá mais barato e então a central ganhava muito dinheiro e ficava outra vez a mata, as florestas por limpar. Aí, inclusive, já houve uma proposta do CBE, do Centro da Biomassa e Energia, que entregou uma proposta, penso que na Direção-Geral da Energia, para fazer essa fiscalização. Portanto, isto tinha que haver aqui uma solução de compromisso, fiscalização rigorosa e penalizações fortíssimas se as centrais violassem isto. A contrapartida é que a operação dessas centrais teria que estar vedada à atividade, teria que estar vedada aos operadores das celuloses, da indústria de transformação da madeira e às grandes elétricas. Penso que... os números que eu apontei também, a energia entregue, a energia paga por estas centrais ao Sistema Elétrico Nacional, poderia custar entre 80 a 120 milhões de euros a mais do que é hoje a tarifa de mercado. Eu não estou a comparar com a tarifa
que são remuneradas as renováveis. Estou a comparar com a tarifa de mercado, que está à volta dos 60 euros o megawatt elétrico. Tarifa de mercado é o equilíbrio, o chamado mercado elétrico. Portanto, se estas centrais, no seu conjunto, 50 centrais destas, 6.000 horas por ano a trabalhar com estas eficiências, cada uma delas a consumir cerca de 31.000 toneladas por ano desta biomassa, e a energia elétrica entregue à rede, com a eficiência que nós calculamos, isto geraria um extra custo sobre os 65 megawatts, sobre os 65 euros o megawatt, de cerca de 80 a 120 milhões de euros por ano. Ora, isto é muitíssimo inferior do que se gasta só no combate a incêndio e nos apoios, enfim, que temos na prevenção dos incêndios. É muitíssimo inferior do que se paga na remuneração sobre a energia eólica. Portanto, esta era uma função, isto não é um custo, isto era uma função social. Isto, além do mais, Portugal aí, toda esta energia elétrica vai contribuir para mais energia de fonte renovável, portanto, no sentido. A questão da erosão. É evidente que, cá está, eu sou mecânico, não sou um especialista desta matéria, mas também temos para isso uma proposta que já estamos a fazer há bastante tempo. Estas centrais de biomassa, e quem explora centrais de biomassa sabe depois que o que é que faz das cinzas. A biomassa gera cerca de 5 a 15% daquela massa que entra, da matéria que entra em biomassa, depois sai depende da biomassa, 5 a 15% de cinzas. Essas cinzas são, novamente, lá está outra vez os organismos públicos, e neste caso a APA, a considerar aquilo um resíduo. Aquele resíduo não pode ser, é considerado um resíduo, tem que ir para aterro contra todas as regras que a própria comunidade aponta no sentido de evitar a deposição de aterros, portanto, as políticas de evitar os aterros. Estas cinzas, as cinzas das centrais de biomassa, estamos a falar de centrais de biomassa florestal, ali não se queima outra coisa, não é? Portanto, estas cinzas não têm qualquer problema em serem desclassificadas, em terem um encaminhamento direto para a fertilização dos solos. Porque estas cinzas são a tal matéria-prima, são a tal matéria dos sais minerais que também alimentam os solos, dizem os especialistas. Eu não sou especialista nessa matéria. Hoje, o que é que o industrial, o que é que a central de biomassa tem que pagar? 25 euros por tonelada mais o transportar a cinza para depositar num aterro que cobra os tais 25 euros por tonelada. Isto não faz sentido. Portanto, estamos a pôr aqui uma matéria que tem um valor de fertilização, estamos a pôr em enterro. Outro erro, outro problema com as autoridades que estão sempre a empatar aqui estas questões com a questão dos resíduos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro.